Apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Olá, muito boa tarde, bem-vindo aqui a mais um Telescópio que começa agora na sua TVI. 12 horas e 30 minutos em ponto, horário de Brasília, hoje 31 de janeiro de 2017, último dia aí, né, de janeiro, já estamos entrando aí para o mês de fevereiro, mês do Carnaval, que vai ser no final de fevereiro este ano. Mas é isso aí, começando mais um Telescópio e você pode entrar em contato com a gente através do 35 27 80 99. 35 27 80 99 ou por WhatsApp 997840955. Bom, nessa primeira parte do programa, vamos conversar sobre consórcio, que está muito em alta, inclusive nessa época aí de crise. E quem vai conversar melhor com a gente é a Ariadne Janês. Muito obrigado aqui pela presença. Seja bem-vindo ao Telescópio. Obrigada, eu que agradeço a participação aqui no programa de vocês e a oportunidade de estar falando sobre consórcio. Ok, até para um rápido intervalo e a gente volta já já aqui com o Telescópio. Não sai daí. Apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na TVI, estamos ao vivo, agora são 12 horas e 33 minutos. TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Lembrando que o telefone está à sua disposição aqui, a gente vai atender, a central de atendimento ao telespectador, aí a nossa Cátia vai atendê-lo. Então, entre em contato com a gente pelo 35 27 80 99. 35 27 80 99 ou por WhatsApp 997840955. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Mas aí no decorrer do programa a gente vai passar para vocês o obituário de hoje, ok? Vamos rapidinho aqui para as notícias aqui do Brasil e do mundo, no site UOL. Desemprego sobe a 11,5% e atinge 11,8 milhões de pessoas em média em 2016. O desemprego aí não para de subir, infelizmente. Ike Batista vai depor nesta terça-feira na Polícia Federal. Indireta a Trump. Trump que tem causado muita polêmica aí, né? Acabou de assumir e tem causado muitas polêmicas. Somos um país aberto ao mundo, diz Temer sobre cenário externo. Também aqui tem o Trump, né? Veto não atinge os países onde Trump tem negócios. Muçulmanos da Arábia Saudita, Egito e Estados Unidos podem viajar aos Estados Unidos. E também os estados americanos, Estados americanos, da União Americana também pode, da União Europeia, melhor dizendo, também pode viajar aos Estados Unidos. Então, os países aí que ele tem negócio, pode, por coincidência, ir para os Estados Unidos. Bom, é isso aí, notícias aí do site UOL, do Brasil e do mundo. Bom, vamos falar sobre consórcio agora. Eu converso aqui com a Ariadne Janês.
do consórcio Canopus, é isso? Isso, do consórcio Canopus. Ariadne, você é jornalista, inclusive trabalhamos juntos já, trabalhou aqui, inclusive, aqui na TVI, né? Conte um pouquinho aí da sua trajetória aqui na TVI e depois nos outros veículos também pra gente. Então, eu fiz estágio aqui na TVI, logo no meu terceiro ano de faculdade, em 2009. 2010 eu trabalhei com você em outra emissora. Isso. E depois eu fui para uma assessoria de imprensa, fiquei 4 anos, depois fui para Sorocaba, trabalhei também em outra emissora e resolvi entrar para o ramo de vendas, que foi... Eu sempre gostei de vendas mesmo, né? Trabalhar como jornalista é uma venda constante, a gente sabe disso, né? Trabalha com o povo, né? Com o público, né? Com produção, tentando vender uma coisa legal. Então, a Canopus foi uma oportunidade. Inclusive, eu trabalho com o meu pai há 1 ano, né? Que eu tô aí na Canopus. A gente é a Max Prime, que a gente representa a Canopus aqui na região de Sorocaba, Itapetininga, Tatuí, mas a gente atende a nível Brasil. Para você ter uma ideia, a gente tem cliente até em Minas Gerais, Cuiabá, então a gente não tem um limite geográfico aí. E a Canopus está há mais de 40 anos, é isso, no mercado? A Canopus é uma empresa, o Grupo Canopus é um grupo muito consolidado, ele está há mais de 40 anos no mercado. Fora administrador, tem diversas concessionárias aí espalhadas pelo Brasil todo. Então, é uma empresa muito forte, muito correta, tem muitos clientes, tem mais de 3 mil representantes aí no Brasil. E eu estou vendo aqui, né, inclusive vou mostrar aqui o folder aqui, né, o flyer, melhor dizendo. Aqui, ó, consórcio Canopus. E pelo que você percebe aqui, hoje tem inclusive para aviões, é isso? Para aeronaves. Conta pra gente como é que é. Nós temos consórcio desde moto, automóvel, imóvel, até aeronave, jet ski, lancha, serviços que seria para viagem, cirurgia plástica. Nós temos cirurgia plástica? Cirurgia plástica também. Então, festa de casamento. Então a pessoa entra no consórcio porque o consórcio hoje em dia é a melhor maneira de você guardar dinheiro e planejar uma compra. Então, a pessoa está poupando e ela está concorrendo todo mês ao sorteio das assembleias. Fora que se ela tiver um dinheiro guardado, ela pode mandar um lance e acabar pegando esse dinheiro integral. Então, as pessoas estão fazendo muito para casamento também, porque é uma maneira do noivo e da noiva estarem guardando um dinheirinho. A gente lançou recentemente para produtos também, que é um consórcio que você pode comprar tudo que tem nota fiscal. É computador, celular, joia, bolsa, enfim, é uma gama de produtos. Então... Com esse casamento aí, como que funciona, por exemplo? Tem a festa, a cerimônia, enfeite, vai tudo no pacote? Tudo. Daí faz o consórcio? Tudo. A gente fecha uma carta de crédito para a pessoa e ela, depois de ser contemplada, ela consegue pagar todos os fornecedores, desde o buffet, o salão, tudo numa carta de crédito só. Mas assim, o dinheiro vai para ela ou já é vocês que vão... Não, a gente vai pagar diretamente o fornecedor. Ah, entendi. Porque esse de serviços, como não aliena nenhum bem, porque geralmente consórcio de moto, imóvel e carro, ele é alienado a algum bem, que seria o imóvel, a moto ou o carro. Esse, no caso, ele vai alienar ao serviço prestado, que seria o buffet, o salão, o fotógrafo e etc. Essa gama de coisas aí que a noiva vai contratar. E esse consórcio de casamento aí, mais ou menos quanto tempo, né, antes que eles podem ir atrás de vocês aí para fechar um consórcio? Então, nós temos planos de 15 a 55 meses. Tudo depende da pressa do casal. Então, se o casal vai casar daqui a 1 ano e meio, ele vai fechar um plano de 15 meses, porque é um plano aí que está perto da data e até lá ele vai ser contemplado com certeza. E o de cirurgia plástica? Também é vocês que vão atrás do médico ou é o paciente? Conta pra gente como é que é. Então, na verdade, a pessoa está contratando uma carta de crédito. Então, essa carta de crédito, ela vai pegar o dinheiro e vai pagar qualquer fornecedor, qualquer médico, qualquer lugar, em qualquer hospital. Então, eu não vou delimitar para ela onde ela tem que ir, nem qual médico. Ela vai pegar esse dinheiro e a gente vai pagar o que ela escolher, o médico que ela escolher, a clínica que ela escolher. Aí também engloba a cirurgia, o hospital, tudo? Viagens. Mas no caso da cirurgia plástica, né, engloba todos os medicamentos que vão ser utilizados, a cirurgia,
a clínica também, ou só tudo? Tudo. Paga toda a cirurgia, desde a clínica, o hospital, o médico, tudo. Tudo é pago com essa carta de crédito. E viagens também, vocês realizam? A pessoa tem um sonho de ir para a Europa, por exemplo, né? Sim. Vocês realizam esse sonho da pessoa? Sim, casal, da família? a pessoa, por exemplo, vai comemorar um bodas de ouro daqui 2 anos. Ela fecha um consórcio, ela pode ser contemplada até antes. Caso ela seja contemplada antes, Fábio, ele entra no CDI, o crédito dele. E o crédito dele vai rodando juros diário. Então, ele rende 2 vezes mais que poupança. O CDI seria o quê? É um fundo. O fundo, certo. É como se fosse uma poupança. Uhum. Só que ele rende 2 vezes mais que a poupança, porque o dinheiro vai ficar rendendo juros diário ali. Entendi. E então tem todas as modalidades hoje aí, inclusive viagens. Então, por exemplo, tem inclusive hoje, né, com esse problema de juros altíssimos aí de financiamento, de empréstimo, de cartão de crédito, enfim. O consórcio tem essa vantagem que os juros é muito baixo ou quase inexistente, não é isso? Na verdade, no consórcio, o consorciado ele só paga uma taxa administrativa. Taxa administrativa, né? Então, por exemplo, se a gente contrata um crédito aí para um carro de 82 meses e a taxa dele vai sair por 0,20 ao mês. Isso é baixíssimo, porque se você for contratar no financiamento, você vai pagar com certeza muito mais. Obviamente, Fábio, que depende da pressa do cliente. Tem aquele cliente que não tem como você fazer um consórcio porque ele não tem essa paciência ou é o primeiro carro dele. Então, ele vai optar por um outro caminho. Mas, com certeza, se você vai planejar uma compra, se você vai pensar, se você quer guardar dinheiro, o consórcio é o melhor caminho. E, por exemplo, a pessoa tem um carro, quer trocar, né? Ela pode dar o carro de lance, oferecer o carro, ou ela teria que vender, né, daí para uma outra concessionária e dar o dinheiro de lance? Como é que funciona? No caso, a administradora, a Canopus, ela só pega em espécie. Certo. Então, ele teria que vender o carro para ele estar pagando esse lance, se ele quer pagar com o carro. Inclusive, de repente, acaba até compensando, porque daí ele pode vender particular, conseguir, né, um dinheiro a mais aí. Sim. E daí ele dá o lance. E como é que funciona? É um grupo? Quantas pessoas participam desse grupo aí no consórcio? Sim, e o diferencial da Canopus é que ela não tem ano para carro. Então, ela pode comprar desde um carro de colecionador até um carro do ano. Até um carro da concessionária, quanto um carro do seu conhecido, do seu amigo. Os nossos grupos, eles são de até 960 participantes. Então, é bastante gente, tem bastante saldo. A gente contempla, em média, aí, por assembleia, 600 participantes, entre imóveis, serviços, automóveis. Então, por grupo, aí a gente está contemplando de 10 a 15 pessoas, porque são grupos saudáveis, grupos que têm muita gente e que pagam certinho. Então, o índice de inadimplência é baixíssimo, porque a parcela é baixa, né? Então, a pessoa está se planejando. Entendi. Por exemplo, o caminhoneiro, né, que queira trocar também, né, o seu caminhão aí, estou vendo que também ele pode fazer isso, entrar no consórcio, que pode ser até mais vantajoso para ele, né? Sim, um caminhoneiro, uma empresa de ônibus, uma empresa de transportes, muita empresa de transporte, nós inclusive temos clientes que eles planejam a compra dele, eles compram várias cotas, a hora que com o tempo eles vão trocando a frota aos poucos. O consórcio é um planejamento futuro, se planeja, né? Você vai lá, é praticamente uma poupança, só que você ali está destinado àquele produto, né? A gente brinca que é uma poupança forçada, porque se a gente fala que a gente vai guardar o dinheiro, muitas vezes não sobra ou a gente acaba gastando com uma coisa que não precisa. Então, chegando o boleto na sua casa todo mês, você é obrigado a guardar esse dinheirinho, né? Uhum. E você, como que é o seu trabalho? Você vai até o cliente, você trabalha no escritório, você está morando em Sorocaba, né? E vem aqui para Itapetininga também. Como que funciona aí esse trabalho seu na Canopus? Então, Fábio, geralmente eu prefiro atender o meu cliente tete a tete. Eu prefiro estar olhando no olho dele. Mas, lógico, a gente tem cliente que, como, por exemplo, é muito longe, cliente de Cuiabá, a gente atende via telefone ou via internet, não tem como. Atende Cuiabá também? Também. Cuiabá, BH, a gente tem cliente no Brasil inteiro. Por telefone, por Facebook, por WhatsApp.
Então, depende de como o cliente está, como o cliente precisa ser atendido. Eu moro lá em Sorocaba, mas eu sempre estou na região, sempre estou em Itapetininga, até porque minha família é daqui, então eu sempre estou por aqui. E você usa bastante o WhatsApp? O WhatsApp foi uma mão na roda, né, para muita gente, para todos os usuários da internet, né? Muita coisa. Digamos que ele é um facilitador nosso hoje em dia, porque você não precisa mais ligar, né? Tudo você tá ali no WhatsApp, tá muito mais fácil você falar com a pessoa. Até mesmo de você mandar proposta de venda, você tá mandando oi aí pro seu cliente, fazendo aquele pós-venda, mantendo um contato se ele tá precisando de ajuda. Então, ele ajuda muito a gente, todos os dias. E quantos clientes, mais ou menos, vocês atendem hoje, aí aqui nessa região, aqui, né, que vocês estão trabalhando? Nós temos muitos clientes. Digamos, aqui na região, a gente tem mais de 50 clientes. Nessa região aqui de Itapetininga? Nessa região de Itapetininga. Aí tem mais Sorocaba, aquela região ali de Sorocaba. Sorocaba, Itu, Salto, a gente atende uma ampla região aí. E a procura consórcio, devido também, né, essa crise que estamos enfrentando, aumentou? Aumentou. Do ano passado para cá, aumentou muito. Inclusive, aumentou quase 50%, segundo a Associação Brasileira de ABAC, de consórcios. A procura pelo consórcio imobiliário aumentou quase 50% do ano passado para cá. Vou falar disso também, o consórcio imobiliário. Como que funciona? Você indica assim para a pessoa que quer trocar de imóvel, ou para quem quer começar aí com o seu primeiro imóvel? Conte para a gente como é que é esse consórcio aí de imóveis. Então, tudo depende, como eu havia falado, da pressa do nosso cliente. Mas, por exemplo, um casal que está pensando aí em casar daqui uns 3 anos, um exemplo simples. Nada impede eles fecharem um consórcio, se eles têm um FGTS guardadinho, e pagando por mês e mandando no lance. A hora que ele contemplar, eles pegam esse dinheiro e eles compram o imóvel à vista. O imóvel, o terreno, a casa, o que quer que seja. Então, é muito mais fácil do cliente estar barganhando a compra. Porque ele vai pegar e ele vai pagar o fornecedor dele à vista. Agora está um momento interessante para quem está com dinheiro no fundo de garantia, que está sendo liberado aquele dinheiro que ficou retido, né, no fundo, e as pessoas, inclusive, podem usar para dar um lance aí no consórcio, né? Podem sim. É uma ótima maneira de você pegar esse crédito inteiro, tá aplicando numa coisa legal aí, e você vai pegar o crédito integral e vai lá comprar o seu apartamento à vista. Se é 200 mil, você consegue até barganhar bem mais barato na hora de comprar. E quem, por exemplo, perdeu um emprego, está muito corriqueiro nos dias de hoje, né? E está com o consórcio lá, como é que funciona? Ele pode parar um tempo de pagar, depois voltar a pagar novamente? Como é que é? A gente consegue deixar esse cliente sem pagar 2 parcelas, certo, mais ou menos. Uhum. Só que, a partir da 3ª parcela, ele tem que ser cancelado. Então, o que acontece, como a gente havia falado, como é um planejamento de compra, a partir do momento que a pessoa para de pagar, se ela para mais que 2 parcelas, eu não consigo segurar esse cliente nesse grupo. E as outras parcelas que ela pagou? No final do grupo, ou no final do plano, ou quando a cota dele for contemplada, porque a cota cancelada continua participando nos sorteios, for contemplada, ele pega esse dinheiro. Lógico que com correção das taxas administrativas até o tempo que ele participou. Então é bom a pessoa se programar certinho também, né? E em caso aí, né, de um desemprego, até usar, né, do seu fundo de repente, para continuar pagando, porque é um sonho que ele tem, né? É um desejo aí de ter o seu carro, a sua casa. Sim, a gente fala que a gente vende sonhos, né? Isso. A gente não vende consórcio. Então, é uma maneira da pessoa estar aí realizando o projeto dela que ela está pensando há muito tempo. Mas se a gente fala, mas é muito tempo. Mas quanto tempo que você ficou esperando para você começar a dar o primeiro passo para esse sonho? Então, eu acho que é a melhor maneira da pessoa estar guardando dinheiro, de estar poupando, de estar planejando. E fora que é uma empresa que é sem comentários. 40 anos no mercado. 40 anos no mercado, consolidada e super correta. Quando está falando do fundo de garantia, eu estou vendo aqui no site que a partir de fevereiro vai sair todo o calendário aí, né, para as pessoas consultarem o fundo de garantia, que vai ser muito útil, né, nesse momento.
né, que Sim, também principalmente para nós, do consórcio. E para quem está aí com a gente também, os nossos clientes, eles podem estar ajudando no lance deles e contemplando eles mais rápido. Estava conversando aqui, antes de começar o programa, que uma época era muito forte o consórcio, mas depois deu uma queda, né? As pessoas não estavam muito entrando em consórcio, mas voltou com tudo. Desde 1991, o Banco Central ele regulamentou as regras do consórcio. Então, todas as administradoras que estão no consórcio desde 1991 até hoje, elas estão consolidadas e elas são empresas idôneas. Porque quem andou fora da risca, o Banco Central descredenciou, não tem como. Então, é tudo muito certinho, tudo muito correto. Na Canopus, nós não temos promessas falsas de contemplação. Então, a gente anda muito certinho, a gente é muito claro com o cliente, a gente sempre procura ajudá-lo antes da venda, depois que ele é contemplado. Então, a gente sempre está acompanhando esse cliente. E o número máximo de parcelas que vocês fazem é de 70 parcelas ou depende? Depende do grupo, do plano e do bem que você vai pegar. Nós temos plano de até 120 meses, 200 meses. Tem aqui, no caso dos imóveis, né? Isso, exatamente. Motos, carros, aí até 70. Tem até de 110 meses para carro, 111 meses. E o ideal, tem um ideal número de parcelas aí que você indicam? 2 anos? Então, o ideal é o que cabe no bolso do nosso cliente, o que não vai onerar ele na hora de chegar às contas, todas as contas do mês e não onerá-lo. Então, a gente sempre está procurando saber antes do cliente fechar qualquer coisa, quanto que não vai prejudicá-lo na hora de pagar essa conta mensal aí. Entendi. E vocês têm endereço aqui no Facebook, que eu estou vendo, se quiser passar já, né, pode passar para os telespectadores? Nós temos, o nosso endereço é Max Prime Consórcios, no Facebook. E nós também temos o site, que é maxprimeconsorcios.com.br. E nós ficamos lá em Sorocaba, no Mercadão Campolim, que fica na Rua Antônio Pérez Hernandes, número 125, no box 122. Vou mostrar de novo aqui o panfleto aqui, ó. Panfleto não, estou ficando antigo. O flyer aqui, antigamente que se falava panfleto, né? Aqui, ó, da Canopus Consórcio, há mais de 40 anos no mercado, né? E nós também temos diferencial na Canopus, Fábio, que geralmente as administradoras elas cobram fundo de reserva e taxa de adesão. E a Canopus não cobra nem fundo de reserva, nem taxa de adesão. Fora que para os clientes que estão pensando aí, mas eu vou ter que pagar um lance muito alto, a Canopus ela parcela o pagamento do lance até em 4 vezes. Então, assim, é uma gama de opções, é uma gama de produtos, é uma gama de maneiras ela tá pegando esse bem. A gente pode ajudar o cliente de todas as maneiras aí. Esse lance aí, né, de parcelar é bem interessante, né? Porque, de repente, eu não tenho todo o dinheiro, né, para dar o lance e vocês parcelam também. Exatamente. É uma maneira de facilitar para o cliente estar aí procurando o que ele quer, a casa, o carro dele, e ele está sendo contemplado. A gente vai fazendo toda essa pós-contemplação dele, verificando o cadastro, mandando os documentos necessários, e ele vai estar pagando esse lance aí aos pouquinhos para ele pegar esse bem. Ok, eu vou chamar o intervalo, a gente volta já. Vou conversar mais aqui com a Ariadne. Não sai daí, ok? Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, aqui na sua TVI, pelo canal 99 analógico ou pelo 8 digital. O telefone nosso é o 3527 8099. 3527 8099 e também pelo WhatsApp 997840955. E os programas também, eles ficam disponíveis no YouTube. Você entra no YouTube,
acessa lá TV Itapê2 e tem toda a programação nossa lá, o Telescópio, os outros programas também. Então você pode assistir pelo YouTube. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Plano Familiar Camargo apoia aqui o programa Telescópio. Um abraço lá para toda a família Camargo e para todos os seus funcionários. E vamos com o obituário, não sei se está no ponto aí, a gente já passa aqui o obituário para vocês. Faleceu Dimas Oliveira Proença, Antônio de França Moura, Nivaldo de Carvalho. Dimas Oliveira Proença, Antônio de França Moura e Nivaldo de Carvalho. O site do Plano Camargo é www.planocamargo.com.br. Mais informações você entra lá e confere, ou pelo telefone 3275-7446. Nossas condolências e pesares aí a todos os familiares dos falecidos desta terça-feira. Ok? Vamos voltar a falar aqui sobre consórcio com a Ariadne Janês, ela também que é jornalista. O jornalismo também continua aí no seu sangue, você também pretende voltar a fazer alguma coisa em relação ao jornalismo, atuar também, ou vai ficar aí no consórcio mesmo, por enquanto? Na verdade, eu faço as mídias sociais da nossa empresa. Uhum. E eu escrevo também sobre consórcio agora, sobre então planejamento. Continuo exercendo. na ativa, só que eu mudei um pouquinho o ramo, né? Isso, Fui para o ramo financeiro. E hoje o uso das mídias sociais, para tudo é fundamental. É fundamental. Hoje em dia está todo mundo conectado, né? Sendo Facebook, Instagram, WhatsApp, o pessoal está antenado. Então, a gente tem que também estar junto com esse povo. Então, diariamente a gente posta informações sobre consórcio, sobre alguma sorteio que a gente faz. Inclusive, a gente está fazendo um sorteio de um japonês, rodízio japonês para um casal, no nosso Facebook. Quem quiser, rodízio japonês para duas pessoas, independente. Quem ganhar, a gente vai pagar 2 rodízios. Então, quem quiser participar, é só entrar na nossa página lá, marcar 5 amigos, curtir a nossa página e compartilhar na página. E esses sorteios são realizados semanalmente? A gente está procurando fazer um sorteio a cada trimestre aí. Um sorteio bom, assim, de um japonês. Porque o rodízio no japonês é muito bom, né? Mas agora, aí, nesse horário, dá mais fome ainda. Ariadne, vocês estão precisando também aí de vendedores, né, que quiserem trabalhar, que queiram trabalhar com você? Nós estamos recrutando vendedores, freelances, comissionados. Uma comissão muito boa que a gente está pagando para essas pessoas que são interessadas. A gente passa um treinamento, a gente dá toda a infraestrutura, a gente dá todo o atendimento. Pessoas que têm um bom relacionamento com uma gama aí de pessoas, que tem uma rede de amigos aí, que seja bom vendedor, a gente está aí recrutando para trabalhar com a gente. E é necessário experiência ou vocês orientam? Vontade de trabalhar. Uhum. Porque de repente vai com uma pessoa aí, nem saiba que ela tem esse potencial aí, pode até descobrir e ter uma renda, né? Exatamente, é uma boa renda e até mesmo para quem já tem um emprego fixo é uma ótima renda extra e para quem está precisando também levantar uma renda também é muito bom. E bom frisar também que não é só assim para um carro tipo Mercedes, né, um BMW, ou por uma moto daquelas, né, Harley Davidson, tal. Pode ser desde a moto ou carro ou até casa, caminhão mais barato até o mais caro, né? Depende aí da disposição de cada um, né? Sim, depende de quanto que a pessoa quer de crédito, quanto que cabe a parcela dela no bolso. Ela pode comprar um carro de colecionador, ela pode comprar um carro usado do amigo que tem 10 anos atrás, não tem problema nenhum. Então, nós não temos anos, depende da vontade do cliente, do que ele necessita no momento. Então, a gente vai desde um Fusquinha até uma Mercedes. Pode pegar, então. Tem gente que quer pegar até avião. Até avião. Para você ver, até um avião, aí você pode adquirir aí pelo consórcio da Canopus. É reforma de casa também, vocês? Também. Também, a gente pode fazer tanto reforma de casa pelo consórcio de serviços, que também paga consultoria para arquitetos,
O de produtos, ele compra o material e também a gente pode fazer o de imóveis, que também dá para fazer essa reforma. Lembrando que não é financiamento, é consórcio. Lembrando a pessoa que é que consórcio. quiser financiar, não, vocês trabalham com consórcio mesmo. Com consórcio. O que ela vai pegar esse dinheiro são nas assembleias, por meio da contemplação. Não tem milagre, é pela contemplação. Ainda mais que o consórcio, como eu estava comentando aqui, compensa por causa que paga só taxa administrativa, é isso? Exatamente. É uma taxa administrativa baixíssima, que nem se compara a juros bancários hoje em dia. Os outros países também utilizam, tem bastante empresas de consórcio, aqui na América Latina, ou Estados Unidos, ou é mais aqui no Brasil? Na verdade, o consórcio é brasileiro, né? Ele foi criado aqui no Brasil. Entendi. Então, é o brasileiro que tem essa paixão por consórcio. A gente tem clientes que têm mais de 20, 30 cotas com a gente. Que o cara gosta de comprar consórcio, ele se planeja para ele trocar de carro, para trocar de ônibus, para se trocar de caminhão. Então, a pessoa se planeja, a pessoa gosta de estar fazendo consórcio. Tem uma taxa mínima aí, por exemplo, uma viagem, por exemplo, aí, quanto que R$300, R$200, ou depende, vai de ir lá e fazer todo o orçamento, é isso? Nós, para a viagem, nós temos crédito de 9 até 18 mil. Só que se a viagem for mais que isso, a gente pode fazer 4, 5, 6 cotas, não tem limite por pessoa para estar fazendo. As mensalidades de 9 mil é a partir de R$218 por mês, com plano de 15 a 55 meses. Então, vai de caso a caso, então não tem como generalizar. A pessoa pode pagar em 55 meses, ela paga em 55 meses, ela pode pagar em 15, ela paga em 15. Interessante, R$9 mil é o mínimo. É o mínimo para serviços. Mas aí pode ser tanto para 2 pessoas como para uma família. Aí ela vai utilizar da maneira que ela achar melhor. Isso. Ela pode, inclusive, fazer uma cirurgia plástica e fazer uma viagem na mesma carta de crédito. E tem bastante procura para cirurgia plástica também, para viagem? Está tendo bastante procura, principalmente para cirurgia plástica e para festa de casamento. Então, as pessoas estão procurando bastante, porque elas estão se planejando e elas estão pensando, eu posso pagar todos os fornecedores com essa carta, então... Porque festa de casamento, realmente, hoje em dia não é mais aquela festa, né? Apenas uma festinha ali, um coquetel, um buffet. Os casamentos engloba muita coisa hoje em dia, né, Ariadne? Então, é um custo alto. Digamos que é uma superprodução hoje em dia um casamento, né? Então, as pessoas estão pensando muito bem em planejar esse casamento. Até mesmo na hora de casar, as pessoas estão pensando mais, né? Vamos primeiro estar pagando, vamos primeiro estar poupando para a gente pagar a festa antes. Porque contemplou, ele vai pagar tudo. Vai pagar o salão, vai pagar a decoração, vai pagar o fotógrafo, vai pagar o vídeo. Então, é muito fácil. E assim, a pessoa, por exemplo, ela pode casar, fazer a festa de casamento, de repente ter a sua casa, o seu carro, no fim pode conciliar tudo no consórcio. Tudo. Ela pode fazer o consórcio para o imóvel, o consórcio para o carro e vai pagando. A hora que for contemplado, ela vai ter tudo, inclusive a festa, o carro, a casa. Vai estar planejando tudo isso, vai estar se estruturando para isso. É um pacotão completo mesmo. Exatamente. Ok. Bom, conversei com a Ariadne Janez aqui. Muito obrigado. Sucesso aí nessa empreitada. Vou mostrar de novo aqui, né? E o consórcio Canopus. E passe todos os endereços novamente, telefone aí, para os nossos telespectadores. Tá. O nosso site é o www.maxprimeconsórcios.com.br com 2x, o Max. O nosso Facebook também é Max Prime Consórcios com 2x. O nosso telefone para contato, no caso, é o meu celular mesmo, que é o 15 99725 3272. E participem do sorteio lá no Facebook, né? Vai que vocês ganham 2 rodízios japonês. Aí, né? Já tem um rodízio aí, né? Aí. Garantido, ainda mais japonês. Sorteio dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro, sorteio. Exatamente. Dá tempo então de participar ainda. Marca aí os amigos. Aliás, muito obrigado mais uma vez aí. Estamos aí à disposição.
bem-vindo aqui novamente aqui, né, a casa aqui que você começou aqui na TVI, e sucesso para você aí e para toda a equipe aí da Canopus. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom voltar aqui, né? Meu primeiro emprego foi aqui. E obrigada pela oportunidade, obrigada pela produção, pela recepção, obrigada pelo apoio aí, a gente também está à disposição. Ok, a gente vai para o intervalo, mas o Telescópio volta já com a médica a doutora Kátia Takahashi. Não sai daí. Apoio cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. O Telescópio está de volta na sua TVI, pelo canal 99 analógico, pelo 8 digital. Agora são 13 horas e 16 minutos e WGB Seguros apoia culturalmente aqui o programa Telescópio. WGB Seguros, essa segurança você não pode dispensar. Vou falar o nosso telefone aqui novamente, para você entrar em contato com a gente, que é o 3527 8099. 3527 8099. Ou por WhatsApp 997840955. Vamos falar agora de um assunto muito importante relacionado aí à saúde, e está presente aqui nos nossos estúdios a doutora Kátia Takahashi. Muito obrigado aqui pela presença, Fábio, mais uma vez. Pelo convite. Muito obrigado. Bom, vamos falar sobre a hanseníase, né, que foi dia 29, foi o dia do combate à hanseníase. Primeiramente, fale para a gente o que é a hanseníase. A hanseníase antes era conhecida também como lepra, mas atualmente, como um termo meio pejorativo, nós usamos mais o termo hanseníase. É uma moléstia crônica, né, na verdade, aí, ela é um problema de saúde pública, e o Brasil é o campeão em prevalência, né, no mundo nisso, ultrapassou até a China, e ela é transmitida por uma bactéria gram-positiva, um bacilo chamado Mycobacterium leprae. E o problema dela é que ela vai direto para os nervos, né? Então, a longo prazo, isso causa muitas alterações, deformidades, mão em garra, né, no caso, e é dificilmente diagnosticada. E também pode acontecer dela ter doenças nervosas relacionadas ao sistema nervoso central? Sim, aí seria no grau mais avançado, né? Aí o diagnóstico normalmente eles falam, né, na parte dermatológica com as manchas, né, de caráter de anestesia. Começa a primeira anestesia térmica, né, diferenciar entre o frio e o calor. Isso pode ser em qualquer área do corpo, né? E aí o médico tem que fazer o diagnóstico, né, no caso aí com aqueles testes de calor e de frio. E a primeira é a térmica, a segunda é a tátil, depois a dolorosa, que é a última. E aí, na parte dermatológica, além pode ter manchas brancas, né, no corpo, áreas de anestesia, e pode ter aquelas mãos em garra, né, que daí mãos em garra, e também alterações, né, no caso, palpação dos nervos, né, que vão ficando mais grossos, espessos e dolorosos. A gente vai mostrar aqui umas fotos depois, eu também trouxe outras aí. Todo mundo está sujeito a ter, né, a doença, essa transmissão aí, doutora? Fábio, assim, na verdade todos temos, principalmente se você tiver contato, né? Então, na verdade, a hanseníase ela pode ter a forma contagiosa e não contagiosa. A forma contagiosa você transmite para todas as pessoas da casa. Então, quando é identificado alguém, né, no caso com a hanseníase, você tem que fazer o rastreamento da casa inteira. Se você tiver uma boa resistência, né, não necessariamente você vai pegar a hanseníase. Ela é transmitida mais pelo contato direto e pelas vias aéreas superiores e pelo contato íntimo, genital, etc. também, né? Então, na verdade, se você tem algum contato com a hanseníase, você tem que fazer o rastreamento, né, na verdade, porque todo mundo está sujeito. Mas ela é mais característica, é um problema, né, de saúde pública, é mais característica das classes menos privilegiadas. É isso que eu ia perguntar. As classes menos privilegiadas, que de repente tem uma questão de higiene, né? Mesmo a procura por essa questão de saúde não é tão, né, frequente. Então, o Brasil, infelizmente, nós não estamos assim, né, nosso índice de saúde não é muito bom. Então, nós chegamos a ultrapassar a China nos desculpa, a Índia na prevalência, né? Então, a Índia antes era maior,
Agora nós atualmente estamos na frente. É uma notícia mais uma aí que, né, não é tão agradável. E tem a ver com o clima, de repente, com calor, Sim, com frio? o Mycobacterium lepra é uma bactéria gram-positiva, ela gosta, né, de um clima mais quente, tropical. Então, justamente por isso, né, a Índia também, nós também e a África também, né? Então, mais a região do norte, nordeste, ocorre mais casos? Ocorre mais casos, mas eu não lembro agora exatamente para dizer qual o ano, né? No caso certo. aí, fizeram um estudo no Brasil e o Mato Grosso do Sul era o que tinha mais também. Porque o Mato Grosso do Sul também é bem quente, né, na verdade, né? E acho que nessa região também o índice era bem alto. O que também é muito triste, o preconceito que existe, né, doutora? Que antigamente ficou muito taxado o leproso, que não podia ter um contato. Inclusive tinha os leprosários. Não sei se existe ainda. Não existe mais, isso, não existe, né? Mas era uma coisa meio pejorativa mesmo, falar que a pessoa tinha lepra, né? Caía parte do corpo, né? Era uma coisa assim que tinha que ficar recluso, né? Então, desde a época remota. Agora não, nós estamos tentando tirar esse nome lepra, né? Ficou hanseníase. E, na verdade, não existe mais os leprosários. Quanto mais precoce o diagnóstico, né, no caso, não tem sequela e é totalmente curável, né? Então, a gente está tentando tirar esse estigma, né, da doença. E como que a pessoa... Logicamente, tem que fazer uma consulta, né? Mas tem algum sintoma dolorido ou começa com manchas? Como o problema da lepra é que, assim, pouca gente consegue pegar na fase inicial. A maioria das pessoas procura já na fase tardia, em que já tem manifestações neurais, né, no caso aí, ou dos nervos, né, ou alguma sequela. As manifestações, né, no caso assim, que às vezes a pessoa chega a rodar 6, 7, 10 médicos até chegar, assim, ela pode começar com, de repente, uma rinite, né, porque pode ter manifestação no nervo do nariz, alguma manifestação oftalmológica, porque ela pode pegar também os nervos, alguma manifestação daí de manchas na pele, né, no caso que a pessoa pode também ter. E já na parte, né, no caso aí, já avançada da doença, ela pode ter algumas características que daí começa com a mão em garra, alterações neurais, né? Ou começa, né, no caso, ter aquele fascis leonino, que eles chamam, que a pessoa começa a perder a cauda da sobrancelha, fica só como se fosse um leão mesmo, se vocês forem observar, que ela começa a ficar sem a parte final aqui da sobrancelha e começa a ficar com o espessamento da orelha. A orelha começa a ficar grossa, então fica aquela fascis leonino, que eles chamam. Mas aí é naquela fase já final, né? E a gente sempre tenta evitar isso. Entendi. Temos o livro aqui, a doutora trouxe, ó. Os livros para medicina tem que estudar muito mesmo, olha só. Esses são alguns, né, na verdade. Isso aqui, ó, é só dermatologia, né? E aqui tem ó, as fotos, né, aqui de pessoas, né, com... Por exemplo, essa mulher aqui... Ela tem a fascis leonino. É início da É o que eu falei, Fábio, que é a fascis leonino, que é a perda da sobrancelha, né? Certo. Então começa a ficar com aquela característica. A foto do lado mostra, né, o pavilhão, o ouvido, né? No caso, com aquela cheio de pelotinhos, né? Nódulos na orelha, também que fica espesso. Aí no pálato, né? No caso, a pessoa de boca aberta também, né? Pode ter alterações ali. E oftalmológicos, né? Também alterações nos olhos. E normalmente a pessoa corre muitos médicos, né, no caso até fechar um diagnóstico. Normalmente o diagnóstico tem que ser feito pelo encontro do bacilo, que é a bactéria, ou por uma biópsia, né, no caso aí com a pesquisa também da bactéria, para você fechar o diagnóstico. Certo. Aqui tem um senhor aqui, formam bolhas também ou não chega a ser bolhas? Na verdade são nódulos, a gente chama de nódulos virchovianos. Se você for fazer uma biópsia desses nódulos, ele está cheio de bactéria. Então, essa pessoa é altamente contagiante para as outras pessoas, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico, uma pessoa desse tipo, você tem que ver todos os indivíduos que moram com ela. Então, são nódulos virchovianos que a gente chama. E a pessoa sente dores? A pessoa pode ter desde, na verdade, uma hiperestesia, que é dor, quando você sente, né? No caso, como uma hipoestesia ou anestesia, quando ela perde a sensibilidade. Justamente pela perda da sensibilidade, você pode ter, na verdade, aí o pé, né, no caso, você pode levar amputação, né, no caso aí pode ter sequelas permanentes, né, porque a pessoa não tem sensibilidade em algumas áreas, então ela pode bater, pode machucar e leva a amputação. Aqui tem uma bem próxima aqui, ó, essa aqui embaixo, Léo, essa aqui, ó, que a gente pode mostrar aqui, que dá para ver bem perto aqui na pele, né, como é que é, aí, ó. Isso, os nódulos, né? Isso, a hanseníase virchoviana, que é essa que a gente comentou.
Aí, quando um dermatologista pega, normalmente a gente tem que fazer a biópsia, né, para encontrar os bacilos. A foto de baixo mostra a alteração neural, né, que tem a mão em garra, quando você começa a ter as atrofias dos nervos, né, no caso aí. E aí, nessa fase também, a pessoa começa a ter dificuldade até para abotoar a blusa, pentear, né, no caso aí, porque ela já não tem mais o movimento, né, começa a ficar com a mão em garra ou o pé em garra. Atinge os ossos também? Atinge os ossos. Aí, atingindo os ossos, aí, todas essas deformidades a longo prazo, né, infelizmente, elas deixam sequela. Então, a ideia, né, no caso, é que a pessoa nunca deixe chegar nesse nível. Aí é um problema de saúde pública, infelizmente a gente pega esses casos, não muitos no consultório, né? Mas quando nós pegamos, nós temos que imediatamente encaminhá-los, né, ao serviço de saúde público, porque nós não temos acesso à medicação. A medicação é totalmente baseada, né, custeada, né, no caso pelo Estado, e justamente, né, no caso aí eles fazem no rastreamento de todos os contatos, né, no caso você tem que fazer a documentação toda e rastrear todos esses contatos para... É um problema de saúde pública. E no início, a pessoa não tem noção, né, do que seja, porque parecem manchas, mas aí, a primeira vez que o paciente vai lá, vocês conseguem já detectar que ou não? Nem sempre. Nem sempre, né? Às vezes está naquela fase muito inicial, que existem 2 tipos de hanseníase, né? A indeterminada, né, no caso aí, a dimorfa e a virchoviana, né? 3 tipos, desculpa. A indeterminada, ela é bem inicial, às vezes começa com manchas brancas. A Tem uma aqui, ó. Confunde com micose, com pano branco, né, no caso aí. Então, muitas vezes você tem que, às vezes ela passa de médico em médico até chegar em algum que suspeita, né? E aí tem que fazer esses testes de anestesia. Então, isso muitas vezes acaba passando um pouco batido no consultório. Isso aqui pode confundir com vitiligo, de repente, ou não? Isso, essa sim pode confundir com vitiligo, né? Pela alteração já de cor da pele, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba passando em vários médicos até conseguir chegar em um que suspeite e que faça o diagnóstico. Ok. E não se vê muita campanha também, né? Na mídia, parece que fica um negócio meio que um pouco esquecido. Falta mais campanhas? Falta campanha, talvez falte, né, campanha de conscientização pública. Infelizmente, como é um problema de saúde pública, talvez pela medicação ser totalmente custeada, as indústrias farmacêuticas também não se interessam, né, em patrocinar nenhum tipo de campanha nesse sentido. Como, por exemplo, as campanhas de filtro solar, né? As campanhas de filtro solar têm muito interesse, né, das indústrias farmacêuticas, né? Porque existem milhares de filtros solares atualmente no mercado. E já as drogas, né, que são a dapsona, a rifampicina, a clofazimina, elas são drogas, né, no caso, usadas para problemas como, por exemplo, tuberculose, hanseníase, que são doenças que não se falam muito nisso. Então, não existe um interesse muito grande nesse sentido de custear. O Estado banca, né, na verdade, e as indústrias farmacêuticas não têm nenhum interesse nesse sentido. Ok, chamar o intervalo, a gente volta a falar mais sobre o assunto. Não sai daí, o Telescópio volta daqui a pouquinho. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o Telescópio, agora são 13 horas e 33 minutos. Vamos ver como é que está o tempo hoje. O João vai colocar para a gente na tela aí para mostrar como é que está o tempo agora à tarde aí em Itapetininga. Aí o tempo está nublado, está um clima quente, né? A chuva deu uma parada aí, deu uma trégua, mas o clima está bastante quente. Aqui é a rua Antônio Anunciato, 27 graus, o tempo nublado. E aproveito e pergunto aqui para a doutora, né? Mesmo com tempo assim, tem que usar o protetor solar, né? Todo certinho, dia. todo dia. Todo dia, mesmo tempo nublado, né? Nós não sentimos, mas existe, né, no caso aí, as nuvens encobrindo, mas o sol está chegando até lá. Então, a sensação térmica, né, no caso, ajuda a não perceber, mas o sol queima. E aí é justamente esse mormaço que a gente fala que no final do dia você está vermelho, né? No caso aí, na praia, isso daí leva aos casos de queimadura e insolação. E está comentando aqui, o sol, ele está cada vez mais quente, é isso? Não sei se é essa palavra, mas cada vez mais forte. Mais forte, mais ardido, mais perigoso, mais cancerígeno, né?
Isso tudo tem o efeito cumulativo do que a gente está sofrendo, do efeito estufa, né? O aquecimento global, que atinge não só essa questão térmica, né? Mas até toda a nossa fauna e flora, né? Então, a questão do efeito estufa no Sol, o Sol chega mais cedo, vai embora mais tarde, está mais ardido, tem maior quantidade daqueles raios ultravioleta B, que são aqueles raios cancerígenos que deixam a gente vermelho, que descasca, que leva ao câncer de pele. E então nós temos que nos proteger. Às vezes não só adequadamente com o filtro solar, né, que é isso que a gente sempre fala, mas o bom senso, né? Evitar os horários muito quentes, mesmo nos dias nublados usar protetor. As pessoas muito branquinhas, né, ou que já tiveram algum antecedente de câncer de pele, né, tem que se proteger mais, se precaver. Às vezes usar camisetas, bonés, chapéus, né, na verdade, em áreas mais expostas como praia e piscina. Ok. Vamos voltar a falar aqui da hanseníase. Temos imagens aí também para a gente passando, né? Saiu o tempo, né? 27 graus. Vamos passar, tem umas imagens aí da hanseníase, dos tipos, né? Inclusive, olha lá, evite complicações. Essas fotos são da mão em garra, que nós comentamos, né? E na questão da anestesia, né, que a pessoa, como não tem a sensibilidade, ela começa a ter feridas, né, na região dos pés. Na região dos olhos, afeta a região dos olhos, os nervos, né? Você começa a ter lago oftalmo, que é aquele olho caído, a pessoa não consegue mais fechar adequadamente os olhos, pode levar daí a catarata, cegueira, né, a longo prazo. Infelizmente acontece isso. Pode chegar a levar cegueira. Pode levar cegueira. A pessoa perde totalmente, né, no caso a inervação, porque ele vai direto para os nervos, né, então os nervos oftálmicos também. Essa é uma campanha, hanseníase tem cura, vale muito a pena lembrar, né, a hanseníase tem cura, quanto mais o diagnóstico precoce, mais rápido, né, no caso do diagnóstico, e o tratamento não deixa sequela nenhuma, totalmente curável. Ok, vamos para a próxima. Aí são os tipos também, né? Os tipos das manchas, né? No caso, a hanseníase indeterminada, dimorfa, tuberculoide e a verchoviana. Podemos passar. Aí fala, né, dos tratamentos, passa orientação. É uma das campanhas aí que foram feitas, mas essa aí para a internet. E aí fala, né? Que na verdade é isso que a gente estava falando, né? Que é o bacilo de Hansen, né? Então, hanseníase, né? E aí mostra, né, a mulher com a mancha branca. E acho que a questão é orientar, né, mesmo as pessoas a procurarem uma ajuda médica, né, no caso aí, para ver, diferenciar, porque você tem que diferenciar de outras doenças que causam manchas brancas, como fungo, micose, mesmo vitiligo, que o Fábio lembrou também, né? Aí, na verdade, é o profissional de saúde que tem que fazer o diagnóstico. Ok, podemos passar, tem mais fotos aí. Aí são as áreas, né? Então a gente falou do norte e nordeste, né? No caso aí, atualmente o Mato Grosso também, né? Engraçado que no Amazonas e no sul quase que não tem muito caso aí da hanseníase. Mas nessa região mesmo ali, ó, né? É mais no norte mesmo ali. Isso. Tem bastante casos. E são áreas que nós comentamos, né? Áreas úmidas, quentes, né? E a qualidade de saúde, né, pública talvez deixa a desejar nesse sentido, né? Questão de higiene, né? No caso aí também ajuda o contato entre as pessoas e a transmissão. Podemos passar? Aí lembrar, né, no caso aí, que o tempo de incubação ele pode variar de meses até 5 anos. Então você pode ter contato, né, no caso aí, mas até manifestar, né, no caso aí pode levar às vezes anos. Então o tempo de incubação é longo e depende muito da resistência da pessoa, né? Então por isso que a qualidade de vida, de saúde é importante. Quanto melhor o índice, né, de qualidade de vida, de saúde, né, menor a chance da pessoa vir a adquirir aquele bacilo. Ok. Bom, vamos mudar um pouco de assunto. Inclusive, já foi conversado aqui sobre o HPV. Que agora também os meninos podem tomar a vacina. Conte um pouco também aí sobre o HPV, que também é um vírus aí complicado, né, doutora? Então, a lepra, né, na verdade, é o hanseníase, o bacilo de Hansen, né? Então, é uma bactéria. O HPV é o papilomavírus humano, né? A abreviação do papilomavírus humano. Aí é um vírus, né? No caso aí tem uma família enorme, né? No caso do vírus. E existem algumas cepas, né? Algumas famílias que transmitem essas doenças sexuais, que o pessoal chama de verruga genital, crista de galo. Aí tem vários nomes que o pessoal coloca, né?
tanto em homens quanto em mulheres. Nos homens, o genital é externo, então é mais fácil de você fazer o diagnóstico. A mulher, infelizmente, né, no caso aí, os órgãos são internos, então muitas mulheres não veem as verrugas, né, porque elas se manifestam de forma interna ou no colo do útero, na região íntima, né, no caso interna. E aí o diagnóstico é feito se ela tiver acesso, né, for a um ginecologista, naquele exame genital ou mesmo no Papa Nicolau. O problema do HPV a longo prazo, principalmente para as mulheres, é o câncer de colo de útero, que infelizmente no Brasil é altíssimo, né, no caso da prevalência, e os casos de morte por isso. Então, a campanha de vacinação começou inicialmente nas meninas, né, e atualmente, como o Fábio falou, né, no caso agora está se estendendo aos meninos também, porque a vida sexual, né, dos nossos adolescentes está começando cada vez mais cedo. Então, dos 9 aos 13 anos, se eu não estiver enganada, é dirigida essa campanha, né, no caso da vacinação. Então, assim, importante, né, que os pais, né, já orientem os filhos, tanto a menina quanto os meninos, a irem tomar a vacina. E aí é importante essa conscientização, né? Porque muitos pais podem ter um pouco, talvez, de preconceito, achar que não precisa, aquela coisa, né? Porque às vezes é difícil, né, você acreditar, né, que a criança, né, vai desenvolver, né, no caso vai começar uma vida sexual, né? Para os pais às vezes é mais complicado. Quando começou essa campanha, teve também um pouco de alvoroço, né, no caso aí, vamos dizer, porque algumas pessoas tiveram reação, né, à vacina, que pode acontecer com qualquer tipo de vacina. Mas isso acredito que tenha sido logo no começo, agora já normalizou. Ok, temos telefone 3527-8099. Alô? 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 Boa tarde, tudo bom? Como vai? Como vamos? Tudo bom, dona Isabel, tudo em ordem? Bem. Como tem passado, tudo bem? Graças a Deus. Ok. Graças a Deus. Obrigado pela audiência. Pergunta para fazer aqui para a doutora, fica à vontade. Então, eu quero fazer uma pergunta para a doutora Kátia sobre... quero dizer que a hanseníase é uma doença mesmo terrível, né? A gente sabe que desde os tempos de Cristo essa doença era uma doença alarmante, né? E hoje, graças a Deus, existe muito pouco, né? Sim, E o doutor Hélio Fontes também é um combatente, né? Ele trabalha no hospital da hanseníase. Eu gosto muito dele e dou os parabéns a ele pelo trabalho, né? Um trabalho, uma dedicação muito grande, uma doença tão triste. Mas eu quero perguntar para a senhora sobre a psoríase. Eu tenho uma filha que com 15 anos já começou a apresentar a psoríase. E a psoríase dela é bastante agressiva. Hoje só se localizou mais nas mãos, o que ocasiona dificuldade para o trabalho, que é uma doença muito não divulgada, né? E as pessoas acham que é uma doença contagiosa. Então ninguém dá trabalho para quem tem psoríase nas mãos, é uma tristeza. Certo. E eu, agora, depois de velha, bem mais de 60 anos, começou a aparecer no meu corpo umas placas, e eu fui até uma dermatologista, e ela me disse que se trata de psoríase. Então eu quero que a senhora me diga o seguinte: a psoríase não tem idade para ela se manifestar? E a senhora poderia falar alguma coisa, porque a psoríase é uma doença, assim, uma doença muito frustrante, uma doença que as pessoas muito preconceituosas, sabe? Então, por favor, se a senhora puder falar alguma coisa. Uma boa tarde para a senhora e Deus abençoe a nós todos. Deus abençoe. Muito Boa obrigado. tarde, dona Isabel. Então, obrigada aí pela pergunta. Então, em questão, né, no caso aí da psoríase, também concordo com a senhora que é uma doença também, assim, muito estigmatizante, né? Muita gente tem medo de contágio e a psoríase é diferente, né, do caso da hanseníase que nós estávamos abordando. A psoríase não é contagiosa. No seu caso, né, no caso a filha começou nas mãos, a senhora está tendo agora, depois de 60 anos, né? Isso pode acontecer em ela não tem idade para se manifestar. Existem crianças, né, que começam já com um quadro de psoríase, ela pode afetar qualquer área do corpo. Normalmente ela pode afetar mais as dobras, né, do cotovelo, dos joelhos, né, o couro cabeludo. E no caso da sua filha, ela tem provavelmente aquela forma da psoríase que a gente chama de palmo plantar. E é muito ruim, porque é uma região que a gente mexe muito e aí dói bastante, é difícil passar os cremes, né, é difícil, e é uma coisa que as pessoas veem, às vezes as pessoas têm um pouco, né, de preconceito nesse sentido, concordo totalmente.
No seu caso, né, no caso da psoríase, demorou um pouco mais a se manifestar. Ela pode ter algum fator nesse sentido psicossomático, né? Na verdade, muitas vezes o estresse é um fator desencadeante, mas não é que a senhora tenha apego da sua filha, nada disso. A gente tem, na verdade, né, alterações genéticas, né, no cromossomo. Então, a senhora pode ter, sua filha, os outros parentes podem ter. E não é de forma alguma contagiante isso daí. Aí os tratamentos, né, no caso, variam do tipo de psoríase, se afeta só um local, como por exemplo na região da mão, ou se é no corpo todo. Também não é muito divulgado, né, na mídia, né, no caso. Existem alguns tratamentos de cremes que são anti-inflamativos, mas nas formas graves que se estende pelo corpo todo, existem remédios que você pode tomar. Alguns remédios, né, no caso, assim, são vendidos em farmácias normais. Outros remédios também, por serem muito caros, eles são também custeados pelo governo, né, que a gente chama de farmácia de alto custo, principalmente quando a psoríase começa a afetar as articulações, que daí, né, no caso, essa psoríase, né, no caso aí, a artropática, que a gente chama, que daí a pessoa começa a ter muita dor, né, no caso aí, e aí precisa tomar esses remédios. Será que eu respondi a pergunta? Né? Respondeu perfeitamente. Nossa, muito bem, como sempre, aqui. Bom, você estava falando em psicossomático. O nosso psicológico é tão forte que, dependendo do estresse, né, causa até umas manchas no corpo. Se você pensa uma outra coisa, no fim, é devido ao estresse, né? Fábio. Infelizmente, o estresse, né, a cabeça é tudo, né? Então, o estresse, ele pode causar essas manchas, pode causar alergia, pode causar urticária, né? Pode facilitar, por exemplo, assim, que nem a gente estava falando, né, alguns vírus, na entrada dos vírus no corpo, às vezes a gente está incubado e, de repente, com o estresse desencadeia. Então, o herpes é um deles, né, no caso, estomatite, herpes, né, no caso aí, a pessoa pode ter, às vezes, baixou a resistência, dá aquela porta de entrada para o bichinho se manifestar. Aí o que acontece? Devido ao estresse, ao nervosismo, o sistema imunológico ele é interferido, então a corrente sanguínea, tudo então o nosso sistema nervoso ele controla muito mesmo, né, o nosso corpo. Aí tem né, aquelas coisas imunológicas, né, no caso aí, interleucina, citocinas, é um negócio diferente, né, na imunologia. Certo. E aí isso daí abaixando, né, no caso essas células, né, que estão lá protegendo o nosso exército de defesa, vamos dizer assim, ele abaixa, né, e daí você dá frente, né, no caso essas células, né, no caso a serem atacadas, e aí dá entrada aos bacilos, às bactérias, aos vírus, etc. Então, por isso que é bom controlar o estresse também. O estresse Já que hoje em dia essa correria também não é então, tão fácil, mas por isso que é bom também fazer exercício físico e tudo isso. Ter uma boa alimentação. Que acaba atingindo a pele também. Com certeza. Bom, vamos falar um pouco aqui da folha de Itapetininga. Vocês têm a foto aí da folha de Itapetininga, da capa que está na internet, no Facebook, com as seguintes notícias. Reinaugurado com importantes melhoramentos o Centro Cultural Brasil Estados Unidos, Casa Kennedy. Também aqui, Museu Ferroviário de Itapetininga comemora 10 anos e hoje, Terça Cultural, terá show de pop rock. Carnês de IPTU municipal serão entregues a partir do dia 15. Ok? Então aqui a Folha Itapetininga você também encontra online às terças e quintas-feiras pelo site do Facebook, ok? Um abraço lá para o Otávio e toda a equipe aí da Folha de Itapetininga, ok? Então, doutora, só para finalizar aqui, as pessoas estão voltando à hanseníase. Procure rapidamente aí, né, ou um posto de saúde, ou um especialista, né, um dermatologista, para ver se também, né, hanseníase. Acho que as pessoas com hanseníase, né, procurar, dependendo da manifestação, seja dermatologista por causa de manchas, né, ou seja um otorrino por causa de rinite, né, ou alguma alteração no nariz, um oftalmo pelas alterações oftalmológicas, como nós mostramos, né, pode acontecer, né, no caso, um reumato, ortopedista, quando começar as manifestações também articulares, ou um neurologista pelo espessamento dos nervos, ou quando o nervo fica muito dolorido, muito sensível, quer dizer, pode ter várias manifestações, né? O importante é procurar uma ajuda. Infelizmente, né, no caso aí, se o problema não for sanado logo no primeiro especialista, ter um pouco, talvez, de paciência, né? Porque às vezes é comum, a gente ouve os pacientes reclamando que foram passar em 6, 7 médicos antes, até finalizar o diagnóstico. Então, assim, sempre acompanhamento, não deixar também, né, ir acumulando, prolongar
por muito tempo. E logo que, na verdade, né, for descoberto, né, já procurar, né, no caso, ajuda, porque quanto mais rápido o diagnóstico e o tratamento, né, maior a chance de cura. E a cura é total. Ok. Quero agradecer aqui pela presença e fica à vontade aí para as suas mensagens finais aqui no nosso programa de hoje. Doutora Kátia Takahashi, mais uma vez aqui, muito bom. Obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui conversando, né? No caso, é legal que a gente acaba estendendo, né, no caso, os assuntos, né, para várias abordagens, aí até mesmo uma pergunta, né, da dona Isabel sobre a psoríase. Muito bom. Eu estou sempre às ordens. Ok, muito obrigado. E o telefone de contato, aí pode passar aí para os nossos telespectadores, fique à vontade. O telefone do consultório é o 3272-1505 ou 3272-3508. Ok? Muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado por trazer aqui, né, esses livros aqui ilustrativos, ok? E amanhã estamos de volta aqui com mais um Telescópio na sua TVI. Uma ótima tarde a todos. Até amanhã. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar.